Pessoas, todas são da matemática aplicada e da estatística, e todas foram por caminhos distintos. Então, eu acho que vocês vão gostar também e podem chamar todo mundo, sabe? Não pode ser também pessoas que não sejam do IMEC, porque não só o IMEC faz isso com a gente, sabe? Mas dá para sentir mais o IMEC, né? E as estatísticas também falam mais. Mas seria bom que conheçam outras pessoas também o que acontece aqui, sabe? Então, Emily, o microfone é seu. Muito obrigada. Olá, todo mundo pode me ouvir? Sim, la estamos escuchando. Ok, beleza. Muito obrigada pela introdução, muito por moderar essa mesa e pelo convite a você e a Thiago também que me escreveu no início para este evento que acho muito legal e muito importante para ter esse espaço para conversar um pouco sobre experiências pessoais. Então, meu nome é Emily, meus pronomes são ela, a, sou uma mulher trans, também sou postdoc, trabalho em pesquisa aqui na Universidade Tecnológica de Graz, na Áustria. Hoje quero comentar um pouco sobre minha experiência, algumas coisas que foram difíceis e coisas que acredito que podemos fazer todos para melhorar para o futuro. Um pouco mais sobre mim. Eu sou da Costa Rica e no 2015 eu fui para o Brasil para fazer mestrado e doutorado no INPA. Eu trabalho em pesquisa na interseção das áreas de teoria analítica dos números e análise harmônica. Então, brevemente, na teoria dos números estamos no mundo discreto da matemática, estudando coisas como números primos, e em análise harmônica estamos no mundo contínuo, onde estudamos fenômenos oscilatórios como ondas. Então, minha pesquisa é criar um ponte entre os dois mundos e usar esse ponte para entender melhor os dois mundos. Eu conheci o INPA no curso de verão e aí consegui ficar para o mestrado e doutorado. Quando estava lá, eu apliquei para postdocs, apliquei no mundo todo, que é um processo um pouco estressante, o processo de aplicação, mas aí eventualmente consegui, depois de ter muitas rejeições, consegui obter minha posição agora aqui na Áustria, que fiquei por 2 anos, estou perto de acabar, e agora em setembro vou iniciar meu segundo postdoc na Canadá. Então, quero falar um pouco sobre minha experiência. Então, quando fui no Brasil por primeira vez, foi como a primeira vez na minha vida que tive um pouco mais de independência. Então, assim, consegui começar a estudar um pouco minha expressão de gênero, mas sempre um segredo e com vergonha, por coisas internalizadas da vida toda. E porque eu nunca na vida consegui ver quase nada sobre pessoas trans, e menos ainda na matemática ou na academia, nas ciências. E eu procurei muito, mas ao procurar, a única que consegui encontrar é que na Costa Rica e mesmo na América Latina em geral, nós temos uma expectativa de vida de 35 anos e que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, hoje eu não quero vir a dizer só que como um grande esforço individual é suficiente para conseguir tudo, porque isso ignora as questões sociais que nos afetam a todos. E eu também, pessoalmente, me beneficiei de lutas sociais de pessoas que viram antes de mim. Por exemplo, a luta para poder ter meu próprio nome. Faz uns 5 anos, isso foi feito possível na Costa Rica. Graças à luta de ativistas trans incríveis, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas na Costa Rica que estiveram involucradas nisso. E ainda para mim, mesmo é um privilégio. Foi difícil, mas é um privilégio, porque de 42 países na América Latina, na maioria deles não é possível fazer isso, ou é possível só mediante processos burocráticos muito difíceis, que dependem ainda de ter muito dinheiro para poder passar por eles e passar por ainda mais situações que podem ser traumáticas. Historicamente, a maioria das pessoas trans de Latinoamérica são expulsas de suas escolas e de suas famílias desde idade temprana. Então eu tive também privilégios que são negados à maioria das pessoas trans na América Latina, mas também é um privilégio que tive ao custo de ficar sofrendo em silêncio e segredo por muitos anos.
eu saí do armário como pessoa trans depois de acabar o doutorado, porque antes de isso não foi possível para mim lidar com todo o que tem um processo de transição, ao mesmo tempo que tentava fazer um doutorado. Durante o mestrado e doutorado, existiam sim eventos de diversidade de gênero na matemática, eu assistia a eles, mas ainda, na verdade, eu me sentia como impostora nesses eventos, porque mesmo em eventos de diversidade, praticamente nunca foi mencionado nada sobre pessoas trans. E ainda não é, em geral. Eu acredito na importância desses eventos, mas desde minha perspectiva, a diversidade que vi na época era binária e cisnormativa. E por isso acho muito legal o evento que temos hoje, que acho muito interessante como considerar como a interseção de experiências diferentes podem afetar nossas vivências. Então acho legal isso aqui hoje. E na academia, na minha carreira, é importante ter publicações científicas, certo? Às vezes dar palestras, apresentar posters, preciso fazer uma tese no final do doutorado, escrever algum artigo, e isso se intersecta com minha experiência, porque isso faz que minha identidade e o êxito de minha carreira dependa também de dar publicidade a meu nome, que na época é um nome que não me representa, que não é realmente meu. E é extremadamente difícil poder corrigir isso depois. Então, isso, a particularidade de como funciona a academia, dá mais dificuldades a um processo de transição que me obriga como a fazer público um processo pessoal que deveria ser privado. Então, no meu caso, faz pouco menos de 2 anos, eu consegui fazer a retificação legal do meu nome, estando aqui na Áustria. E foi difícil porque ninguém sabia como fazer. Eu precisei, mais ou menos, inventar meu próprio jeito para fazer desde aqui. E eu precisei ensinar para a Embaixada de Costa Rica como fazer o processo, ao meu próprio risco, porque eu tinha um risco sério de que, se não estiver tudo 100% certo, eu podia perder meu visto da Áustria só por motivos burocráticos, e aí também perder meu emprego e ficar sem opções. Então, bem, algumas coisas estão melhorando sim, iniciando no 2020, mais ou menos. Ativistas trans na academia conseguiram iniciar a convencer as empresas de publicação científica por trás dos jornais acadêmicos do mundo de criar políticas transinclusivas de mudança de nome em artigos científicos já publicados. E agora esse tipo de políticas estão iniciando a ser implementadas em muitos dos jornais matemáticos e científicos. Então, isso é bom, um sinal de coisa que está melhorando. Mesmo na minha experiência, não sempre dá certo, porque mesmo em lugares onde falam que tem essas políticas, eu, quando tentei implementar elas no meu caso, eu fui ignorada até insistir muito durante meses. Então, isso é um pouco da... Aí falei algumas coisas da minha experiência pessoal. Também quero dizer que minha experiência é só minha, não posso falar por outras pessoas, mas posso dizer que tem também experiências trans distintas que a minha. E, bem, estamos agora numa mesa de gênero, interseccionalidade, podemos ter experiências distintas por interseções de distintos fatores sociais, além de identidades da expressão de gênero, como raça, deficiência, condições econômicas ou outras. E por isso eu acredito na importância de organizar eventos, conferências e encontros como o de hoje, como um foco interseccional, e por isso também fico muito feliz com o evento de hoje. E agora eu quero falar de coisas que podemos fazer para melhorar a situação no futuro. Eu não posso ter uma solução perfeita, mas tenho 3 pontos concretos que são importantes para mim pessoalmente, desde minha perspectiva. E esses 3 pontos são, que para mim são importantes, a visibilidade, políticas inclusivas de nome e procurar comunidade e solidariedade. Então, primeiro, visibilidade. Isso é importante para mim, porque, como eu falei, eu nunca vi informação ou nada sobre pessoas trans na academia. E isso é muito isolador. Então, como podemos ajudar a melhorar isso? Primeiro, eu quero dizer que é importante que mencionem pessoas trans se vocês vão a uma palestra sobre gênero ou participam de uma mesa redonda. Mesmo se não tem muita informação, podem falar isso, que o fato de não existir muita informação é parte do problema também.
porque frecuentemente o peso de ser ouvidas recae sobre nós, minorias. Além de passar por nossas experiências pessoais, temos também o peso de educar sobre o assunto. E historicamente, para nós, pessoas trans, foi necessário lutar por ser ouvidas, mesmo em espaços de reivindicação social. E para aliviar isso, eu acredito que precisamos também de aliados para amplificar nossas vozes. E o segundo ponto que quero dizer é incentivar o uso de pronomes, como compartilhar seus próprios pronomes e convidar as pessoas de seus eventos, suas aulas, a compartilhar os seus, porque normalizar o uso de pronomes, mesmo em todas as pessoas, ajuda a que as pessoas que realmente precisam de compartilhar para poder ser tratadas como ficamos mais confortáveis, podamos fazer isso sem ser excluídas ou marcadas como diferentes, só pelo fato de compartilhar. E então também quero dizer que obrigada por fazer isso nesse evento. Eu gostei que na divulgação, ao apresentar as pessoas que estão participando, temos também os pronomes de cada pessoa. Acho isso muito importante. Obrigada. E terceiro, organizar eventos como o evento de hoje, convidar a pessoas trans para participar. Então, de novo, obrigada pelo convite. E outro exemplo é colocar posters com informação sobre identidade de gênero nos seus institutos. Para mim, conseguir ver algo assim é algo que ajuda muito. Agora, o segundo ponto que é importante para mim é ter políticas inclusivas sobre nome. Porque, como eu falei, eu passei situações difíceis com isso e são situações que são muito comuns para pessoas trans. Então, como podemos ajudar? Primeiro, acho importante estar ciente de que meu nome real é o nome que eu uso e não necessariamente o nome que está nos meus documentos. Então, ao organizar eventos, considerem que algumas pessoas podem ter nomes nos seus documentos distintos a seu nome real. Então, é importante ter uma opção nos seus formulários, por exemplo, para colocar o nosso nome independentemente de como esteja nos documentos. E considere que tem mais de 2 opções de gênero, considere isso nos formulários e sistemas de registro. Eu quero dizer que vamos todos aos seus institutos, aos seus departamentos, à sua universidade, para defender a criação de políticas de nome, de uso de um nome social. Algo que pode acontecer é que o instituto é obrigado a usar o nome dos nossos documentos para certas coisas legais, mas isso não evita que possa ser feito internamente e que para todos os motivos públicos e comunicações internas seja usado o meu nome real, o nome que eu uso. E para implementar isso na prática, uma dificuldade é que isso pode precisar de reescrever todos os sistemas computacionais de registro que já estão usados por nossos institutos. E frequentemente ninguém tem vontade de fazer isso. Então, para conseguir, precisamos lutar juntos para defender isso como algo importante. E o terceiro ponto que é importante para mim, é procurar comunidade. Eu acredito na importância de encontrar comunidade basada em solidariedade e colaboração, e não em hierarquia e competição. Acredito na importância de nos apoiar mutuamente. Você não está sozinho. No meu caso, para isso eu formo parte da organização de um evento que estamos fazendo agora, o primeiro encontro CUMA, Queer and Trans Mathematical Analysis, que é uma conferência híbrida que tem esse objetivo de criar uma comunidade desde uma perspectiva interseccional para todo tipo de minorias na matemática. Isso vai ser realizado presencialmente na Espanha, mas vai ter transmissão online, vai ser em inglês, e convido vocês a se inscreverem para assistir. E então, só quero acabar dizendo, as coisas estão mudando, mas ainda não mudaram. E depende de nós construir um futuro melhor juntos. E por isso acredito na importância de eventos como este encontro que estamos tendo hoje. E é isso que queria dizer. Obrigado. Ai, eu amei. Obrigada, Emily. Gracias. Na verdade, se falo para ela obrigada, não sinto muito, mas se falo para ela gracias, muitas gracias, Emily. Uma coisa que eu achei muito interessante que a Emily falou, que
É isso, né? A vivência da Emily é muito diferente a mim, né? Tipo, eu sou mulher heterocis e mas uma coisa que me chama muito a atenção é que a gente decidiu estar aqui na matemática, né? Porque a gente está aqui porque quer. E eu amo a matemática, por mais que o espaço seja hostil, eu amo ser matemática, né? Mas também tem a questão de que a gente mora em um sistema laboral que a gente tem que produzir, né? A gente tem que criar artigos. A gente tem que ser matemática, né? Mas além de ser matemática, também sou mulher, também tenho um corpo racializado, também sou colombiana, também venho de uma cultura indígena, sabe? E isso também me atravessa, né? E aí isso também tem um trabalho para eu fazer aqui na matemática, e isso também me atrapalha no meu percurso como matemática, né? Então, tudo isso que a gente faz, toda essa energia que a gente gasta estando aqui, fazendo mesas redondas, falando para as pessoas, olha, você questiona aí esse privilégio que você tem, olha, isso aí que você está fazendo está errado, isso é tempo, gente, e energia que não é paga. E enquanto isso, as outras pessoas que nem se importam disso estão postando artigos, estão participando em eventos, estão, sabes, as mulheres estamos maternando, e enquanto isso o homem está lá crescendo sua carreira, né? Então, eu acho isso muito injusto, isso é muito ruim que aconteça isso com nós, com as minorias, que não somos minoria, gente. As mulheres não somos minoria, as pessoas negras não somos minoria, as pessoas indígenas também não somos minoria, nenhuma da gente é minoria. Querem fazer crer a gente que a gente é minoria, sabe? E não sei, né? Mas não sei se vocês já perceberam, mas nós, as minorias, somos as que estamos aqui na mesa, né? E a gente não está recebendo um retorno econômico aqui. Sabe? E isso é muito injusto, porque eu tenho também família que alimentar, sabe? Eu amo o meu processo, eu amo fazer isso porque também me faz bem, mas também, gente, preciso de dinheiro, sabe? Não posso ficar isolada das questões de comprar, de mercado, sabe? Então, eu sinto que a gente tem que levar essas falas e tem que exigir, porque este tipo de espaço também é pesquisa. Quando eu faço pesquisa, não somente quando eu trabalho com redes neuronais artificiais, porque meu trabalho é isso, né? Eu não só estou fazendo pesquisa ali, sabe? Eu também estou fazendo pesquisa quando eu fiz o formulário para enviar para vocês, sabe? Eu também fiz pesquisa quando eu li as respostas todas de vocês. Eu também fiz pesquisa quando eu mandei mensagem para todo mundo para chegar aqui. Eu também fiz pesquisa pedindo para o Thiago, e o Thiago também fez pesquisa criando as artes para a gente estar aqui, sabe? Isso também é pesquisa, não remunerada, ruim, que é injusto. Sabe? Então, as coisas estão mudando, falta muito, não sei, é que gente tinha isso aqui, sabe? É que eu sentia que para criar essas mesas redondas girou muito tempo da minha pesquisa, sabe? E hoje a ansiedade me lo lembrou, sabe? Tipo, a ansiedade, nossa, a ansiedade é ruim, porque né, a gente sabe. A ansiedade me falou hoje, sabe, por você estar fazendo 2 mesas redondas, sua qualificação não está chegando, sabe? Maldita, sério. E tipo, eu até falei, a CAPES não me está pagando por eu estar fazendo aqui 2 mesas redondas. A CAPES me paga para que eu trabalhe a rede neuronais artificiais com classificação em imagens, sabe? Mas, gente, é por isso que eu amo as mesas redondas, dá para falar coisas que a gente tem guardado. Não sei quem quer falar mais, não sei. Alguma pessoa quer falar para Emily? Primero, obrigada Angélica, solo quiero decir, obrigado por lo que usted acaba de decir, acho que es un punto importante y me identifica mucho con lo que usted está diciendo de esa labor extra que tenemos por hacer ese tipo de cosas. Yo también como organizadora también entiendo que ese trabajo y valoro mucho el trabajo que usted está haciendo aquí con eso. Obrigada por eso y por comentar eso ahora.
Gracias. Não sei, alguma pessoa quer falar alguma coisa para a Emily? Tipo, para não perder a ideia de alguma coisa que a Emily falou? Não? Vocês? Agora, quem quer falar? Vamos fazer tico, tico, tico. Tem um jogo na Colômbia que chama tico, 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 tango. E que quando chega o tango, é essa pessoa que fala, tá? Vamos fazer assim? Vamos fazer tico, 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 tango. Não me tira aqui. Não, você está me colocando aí. Pode falar você. Vocês estão me colocando para falar. Né? É sempre assim, gente. Você sabe, né? Como que é a pessoa. Sempre tem quem se saia, né? Como a gente diz lá na Bahia, se saia. Ai, eu acho que eu fechei. Bom, eu vou ficar em pé então, já que eu vou ter que falar, né? E eu preciso estar com o microfone, porque demais isso eu não vou conseguir fazer tudo isso. Misericórdia. Bom, acho que sim. Bom, gente. Espera aqui, em algum lugar dessa tela tem tela cheia. Então, pessoal, boa tarde. Ali está o meu nome, né? Eu falo o nome completo porque a gente que é negra no Brasil precisa se falar o nome. Simone Maria de Moraes, professora do Departamento de Matemática da UFBA. E aí, né, a Angélica, né? Primeiro eu quero agradecer a Angélica pelo convite, pela conversa, pela troca para a construção dessa mesa, né, que eu achei muito bacana, que foi uma mesa construída. A gente conversou bastante para chegar a esse título, né? E aí eu vou tentar trazer algumas contribuições. Bom, acho que esse negócio é assim, né? Isso. Bom, quem esteve aqui no dia 1º de abril, eu dei uma palestra para os estudantes da licenciatura e já vi essa palavra aí, agô. Agô é uma palavra em Yorubá que significa licença e bênção. Então eu estou pedindo a licença para vocês para falar e eu sempre peço licença porque para eu estar aqui, muitas pessoas tiveram que estar antes, né? Quando eu fui estudante aqui na Unicamp, eu era considerada aquela que parece que é aluna do IFISH, né? Então, a gente sabe o que isso significa. Eu fiz uma turma de doutorado que eu era a única mulher. Então, eu acho que é importante, porque não foi por acaso, né, que eu cheguei, porque teve outras pessoas que abriram o caminho para mim. E hoje vocês vão querer saber essa frase aí, o Ubuntu é uma filosofia africana, né? Que tem uma tradução, uma frase que diz: eu sou porque nós somos. Eu acho que hoje a minha fala aqui vai refletir muito disso. Tem aí o Sankofa, para quem quiser depois procure saber, muita gente já deve conhecer. Bom, todo mundo aqui, eu já vi que todo mundo enxerga, então não vou precisar fazer minha autodescrição, mas quando a gente estava fazendo palestras, né, no período remoto, era importante fazer, e quem vai ver, né, porque está sendo transmitido pelo YouTube, quem for escutar. Então, eu sou uma mulher negra, brasileira, africana em diáspora, estatura mediana, nariz e bocas com traços negroides, cabelos encaracolados, crespos, mechas grisalhas, óculos vermelho com ar arredondado. Hoje eu estou com um vestido azul aí com uns grafismos africanos. Bom, os outros detalhes eu deixo para depois. Então, Simone, né, meu nome já está ali, você já sabe. Bom, a minha trajetória, eu vou falar de as pessoas negras, né, que estão no espaço acadêmico, que têm a minha idade. Normalmente elas vêm do mesmo lugar. Meus passos não vêm de longe, né? De onde vem? Aí começou. Eu sou de São Paulo, Jardim Vista Alegre, que fica na Brasilândia. Para quem não conhece, já deve ter ouvido falar da Brasilândia. Então eu estudei nessa escola ali no ensino fundamental. Os 2 anos, o que era a 7ª e 8ª série, eu já estudei à noite, já comecei a trabalhar nessa época, né? Na verdade, no ensino médio. Aqui, a escola que eu estudei no ensino médio, curiosamente ou tristemente, Jardim Vista Alegre até hoje não tem uma escola com ensino médio. Foi o que eu estudei.
Depois eu gostava de estudar, meus pais não, minha mãe era empregada doméstica, meu pai é pedreiro, tinha um incentivo de estudar, mas não tinha ninguém para me orientar. Então, mas eu gostava de matemática, tal, queria estudar. Aí eu consegui, na época, ou você entrava na USP ou você entrava na PUC ou no Mackenzie, não tinha outras opções. Aí eu consegui entrar na PUC, eu trabalhava, consegui pagar alguns meses, depois era uma época das inflações astronômicas, mas enfim, isso aí é um capítulo à parte, depois uma hora eu posso até conversar para vocês. Terminei a graduação, acabei fazendo bacharelado em matemática na PUC, mas a minha formação matemática não era boa, e aí eu fiquei 2 anos lá na USP de São Paulo fazendo especialização. Essa época aí ainda tinha bolsa para especialização, né? O aluno especial que não é tão especial assim. Aí eu fiz o mestrado em São Carlos, na USP de São Carlos. Acabei que eu saí de São Paulo, fui para São Carlos fazer o mestrado, fiz em topologia algébrica com o professor Osídio de Manzoli Neto. Quando eu terminei o mestrado, eu fui para Viçosa. Demorei um tempinho para eu depois fazer o doutorado. E o doutorado eu fiz aqui, né? Só que eu só fiquei aqui em Campinas 2 anos. Eu fiquei em 99 e 98. Em 2000 eu fui para Valência. E eu fiquei em Valência 2 anos. Fiquei 2000 e 2001. Voltei para cá no começo de 2002. Segunda-feira, dia 13 de maio, fazem 22 anos que eu defendi o meu doutorado aqui. Eu defendi no dia 13 de maio, bora, vamos ficar livre, né? Bom, a liberdade não chegou, né? Digamos, né? Mas aí foi os lugares que eu estudei, e tem 2 pessoas que foram muito especiais nesse momento. Eu tive a sorte de ter uma orientadora e uma co-orientadora. Eu acho que para a gente que é mulher, trabalhar com mulheres num ambiente que é extremamente masculinizado, machista, eu tive muita sorte. E essas mulheres, além de serem excelentes, mulheres incríveis na matemática, são mulheres assim que me ensinaram muitas coisas, né? A Sueli Costa, que é professora aqui, né, aposentou há pouco tempo, e a Carmen Romero Fuster, professora da Universidade de Valência. Então, não podia falar aqui sem lembrar das 2. E aqui a minha trajetória profissional, né? Eu fui para Viçosa, então eu entrei na Universidade Federal de Viçosa em 96, fiquei lá até 2014. Nesse período aí tem o doutorado, pós-doutorado, e desde 2014 eu sou professora no Departamento de Matemática da Universidade Federal da Bahia. Aí eu vou passar aqui porque são as coisas que eu faço. Isso daí, se eu fosse falar, a gente ia ficar aqui um dia, né? Mas é porque a gente está... Eu vim aqui para falar o que eu, mulher negra, e a matemática, né? Então, cada quadrinho desse aí são um monte de coisas que a gente faz enquanto professor. A Angélica falou muito bem, né, dessa questão de que tem a matemática, na verdade, na academia, o que é valorizado, se a gente for olhar aqui, se a gente fosse fazer um ranqueamento, ia ver administração, pesquisa, ensino e extensão. Só que a universidade não existe sem ensino e sem extensão. E a gente faz essas coisas na luta, né? Eu, como sou uma pessoa periférica, né? Eu me considero periférica, sou da Brasilândia, negra, uma mulher negra, eu não posso me furtar de estar fazendo alguma coisa para os estudantes na universidade, para melhorar, para a gente incluir mais pessoas na universidade. Eu não consigo fazer isso. Então, eu sempre trabalhei com projeto de extensão, de capacitação de professores, e isso tem um custo. Meu currículo Lattes não é lindo, do ponto de vista de quem vai olhar quantos artigos você tem, né? Mas aí, aqui eu coloco foto porque já me perguntaram, eu já fiz coisas que foi acreditado a outras Simones, porque as pessoas não acham que eu poderia fazer. Então, eu até vim no dia 1º, eu falei um pouco desse projeto, né, que é um projeto de extensão que eu tenho, Jogos Africanos no Ensino de Matemática. A gente tem um coletivo, que depois eu tenho aqui o nosso bottom, e aí esse é o coletivo que eu tenho trabalhado, e é um motor que eu acho que é um motor para mim de transformação, de ter pessoas negras fazendo matemática, levando matemática para as escolas, e também levando informações sobre os nossos antepassados, porque a gente tem uma informação muito deturpada do que é África e do que é o continente africano. A gente fica com... Muitas crianças têm
uma sensação muito ruim de quem são seus antepassados, como se a gente tivesse sido pessoas que foram escravos, né, e não que nós fomos escravizados, e como se a gente não tivesse desenvolvido nada, se a gente não soubesse... Se você for olhar a história da ciência, ela é uma história contada do ponto de vista eurocêntrico, né? Então a gente tenta fazer isso nesse projeto. Aqui foi uma disciplina de extensão também, que eu dei o semestre passado, o ano 2023-2, lá em Salvador, né, que foi bacana, que a gente foi para as escolas. Então é só para, eu gosto de mostrar as pessoas, eu acho importante. E aqui é um projeto, né, que a gente fez, a gente está acabando agora, né, a Ellen, minha amiga, deve estar aí assistindo a gente, que é um projeto que a gente fez para dar bolsas para professores de escolas públicas e estudantes de licenciatura em matemática para trabalhar com matemática na luta antirracista, né? Então, aí todos são professores aqui, meus colegas, né? Eu não sei como que eu aponto esse negócio, tem um lugar aqui que eu aponto. Isso aqui. Então, aqui é a Manuela Souza, que acho que ela já esteve aqui nesse encontro, em outras edições, o Evandro e o Baiano, todos são egressos aqui do IMEC, né? E aí tá mais a Ellen e a Andréia, que são outras pessoas. Esse aqui, eu estou tentando ser rápida, né, por conta de tempo, depois vocês podem me perguntar mais coisas, tá? Esse edital que a gente criou foi uma bolsa de um professor de pesquisa da Serra Pilheira, e ele nos passou um dinheiro que a gente pôde fazer esse edital. E a gente colocou no nome do edital professora doutora Elisa Maria Ferreira Veras da Silva. Aí é só para vocês verem a questão do apagamento. A Elisa foi professora da UFBA, da matemática, até 1994. Eu entrei na UFBA em 2014. Manuela estudou na UFBA. A gente conheceu a Elisa em 2019, 2018. Não sabia que ela tinha sido a primeira mulher negra doutora em matemática. Primeira mulher negra brasileira a ter doutorado em matemática. Ela estava totalmente esquecida na história. Porque, infelizmente, no Brasil, nós somos invisibilizados. Para quem tiver curiosidade, eu escrevi um artigo para o noticiário da SBN sobre a história da Elisa, tá? Então, vocês podem procurar lá. Então, eu acho importante. Ela fez doutorado na França, na Universidade de Montpellier, foi professora da UFBA até 1994, felizmente está viva, mora em Salvador. Bom, e aí, eu agora, como eu disse, eu sou porque nós somos. E eu vim aqui falar não só de mim, vim falar de mim, das minhas coleguinhas, das minhas amigas, das minhas queridas. E, como diz Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Aí é o momento que deu uma chave de mudança em muitas coisas da minha vivência na UFBA. Foi quando eu participei dessa mesa, por isso que eu acho que as mesas são importantes. Era uma mesa no congresso da UFBA, em 2017, e era uma mesa que chamava Guarde Sua Vassoura, que eu sou doutora. Aí está a professora Bárbara Carini, a professora Catemari Rosa e eu. A Bárbara, professora da Química, a Catemari, professora da Física, e eu da Matemática, né? Então era porque as pessoas acham que a gente deveria estar em outro lugar. Então foi um momento muito especial para mim, porque o auditório, o Salão Nobre da Reitoria da UFBA estava lotado e com muitos estudantes negros. Então, quando eu fui estudante, eu nunca imaginaria que eu vivenciaria um momento tão especial como aquele. E, a partir daí, aconteceram várias coisas. Isso aí foi em 2017. Em 2018, aí aconteceu um momento que acho que foi, para mim, um momento mais especial na matemática. Só um instante, já falo. Aqui foi um encontro, teve um encontro mundial, né, de matemática, e teve encontro satélite de mulheres. Foi a primeira vez que eu estive no encontro de matemática com tantas pessoas negras. Né? Então, aqui, todas as mulheres negras brasileiras, né, da matemática. Então, esse foi em 2018. Desculpe.
é impossível não me emocionar com isso. Esse ano de 2018 também foi feito o documentário Potência N, que a professora Manuela participa, né, que fala sobre as mulheres negras na matemática. A gente foi muito interessante essa participação, foram chamando a gente, foi aparecendo, e aí a gente não parou aí, né? Aí nós nos encontramos de novo, aí a gente se juntou. Aqui a gente se encontrou no Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas no INPE 2019. E aí hoje nós temos um grupo de matemáticas negras. Observem, a coroa é um símbolo Sona, que é da geometria Sona, do povo Choco e de Angola. Os brincos têm o símbolo de pertence e existe. Eu acho que isso diz muito, né? Não preciso falar mais nada para vocês. Voltei. Bom, então aí somos nós, né? Vocês podem ver que ali está a Sônia Guimarães, a Bárbara também está, que elas estavam numa mesa, eu vou falar mais sobre isso. E aqui a participação, né, de mulheres negras, de novo no encontro, no segundo encontro que aconteceu em Belém em 2022. Aí a gente tem se juntado e a gente tem se aquilombado e a gente tem participado. E aí a questão se nós não estivermos, não tem encontro de mulheres na matemática. Eu vou passar isso aqui, depois eu posso passar essa apresentação, se vocês quiserem, eu posso deixar. E para depois vocês terem tempo de perguntar, eu vou adiantar, tá? E eu acho que uma coisa que é muito importante e que essa mesa é muito importante, mesmo que tenham poucas pessoas aqui, cada um de vocês, agradeço, né? Nem agradeci a todos, todas e todos, que eu estava nervosa, mas é muito importante a presença de vocês e está sendo transmitido, né? Por quê? Porque outras pessoas vão poder ver isso, vão poder saber o que a gente passa, né? As discussões que a gente vai estar fazendo. Então, isso daqui é muito importante. Então, ocorreram alguns eventos locais aqui em São Paulo. Também tem o pessoal lá de Campina Grande e de Pernambuco que tem feito encontros de mulheres, né? Vai ter um agora em agosto, mas encontros nacionais, o primeiro, teve esse, né, que eu já falei para vocês, o encontro mundial em 2018, que nós aparecemos ali de novo, juntamos todas, aí a gente já não se desgrudava, e aí tinha inclusive outras matemáticas de vários lugares do mundo. E aí esse encontro que foi o primeiro encontro brasileiro de mulheres matemáticas. Esse encontro, eu participei da organização. Foi muito bom porque eu era uma pessoa negra, uma mulher negra na organização e teve mulheres negras palestrando também, porque isso é importante. E eu acho que tem uma coisa que foi muito legal, né? A Graziele foi embora, uma pena, mas ela participou disso aqui comigo. A gente fez uma exposição que chamava Um Olhar Singular. Inclusive a Márcia aparece na exposição, né? Foi uma das pessoas que apareceram. Que são mulheres brasileiras que contribuíram para a matemática e que não necessariamente foram com produção científica. Pessoas que o curso de matemática existe naquele lugar porque aquela pessoa se empenhou e assim por diante. E uma outra coisa que foi muito importante no encontro foi que a gente fez várias discussões sobre a questão das mulheres na matemática, né? A questão da maternidade, da maternagem, e aqui também teve essa mesa que foi uma mesa de diversidade nas ciências, né? Que estava aí a Sônia Guimarães e a Bárbara Carim e a Bruna Magno. E aí teve o encontro em 2022, né? Essas transmissões estão todas no YouTube, de todos os encontros, as mesas. Esse de 2022 teve uma mesa muito importante sobre violência de gênero, né, e assédio, que foi muito importante, que com a participação da professora Cristina Brecht, da Eliade Lima e da Zélia Amador, né? Então, muito importante. E, bom... E aí já foi, era para ser uma pausa, mas aí já veio direto, né? Vem aí, agora em novembro, de 13 a 16, o terceiro encontro em Salvador. Então vocês estão todos convidados, né? Aí já... As minhas amigas, eu já coloquei a próxima semana deve estar disponível, assim, acho que até no máximo em 2 semanas deve estar disponível o site para as inscrições, submissão, e todos, todas e todos estão
convidadíssimos para estarem com a gente lá em Salvador. E eu agradeço, né, que são os lugares que vocês podem me encontrar. E eu vou falar aqui rapidinho, essa música é uma música que, não sei quem vocês conhecem, o Ed Nunes, quem não conhece, procura saber. A música fala assim: povoada, quem falou que eu ando só, tem em mim mais de muitas, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só, nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Então era isso que eu queria falar para vocês. Foi, sim. Obrigada, Simone. Muito... eu amei também. Eu sempre amo de tipo as pessoas falando. Alguma pessoa quer falar alguma coisa? A Emily quer falar alguma coisa para... Não sei, alguma coisa que lembrou? Ou alguma coisa para Simone? Vocês podem falar, viu? Não só a gente. Depois. Eu vou lá depois. De Salvador, nasci em Brotas, fiquei no final de linha de Lauro de Freitas, uma região um pouco assim, não muito boa, um pouco perigosa. E eu vivi toda a minha vida, até os 18 anos, em Salvador, onde era muito comum eu ser rodeada de pessoas negras, como meu pai, como meu irmão. Eu também não sou uma pessoa branca, né? E quando eu saí de Salvador, que eu fui fazer, que meu pai se aposentou e falou: vamos para Sergipe, para perto da terra de sua mãe. Quando eu saí de Salvador, que eu fui para Sergipe, que eu cheguei na universidade, e todos os lugares que eu olhava só tinha gente branca. E para mim isso foi um choque muito grande, sendo nascida e criada em Salvador. Porque eu era a pessoa mais clara da minha turma. E aí, isso para mim, quando eu cheguei na graduação, eu era a pessoa mais escura da minha turma. E eu não olhava assim para os lados, cara, o que está acontecendo? Fui para o mestrado, a mesma situação. E aqui no IMEC mesmo, a gente não tem muita representação racial, né? Eu mesmo só consigo pensar em um professor negro aqui no IMEC. Não lembro de outro. Tem dois? Tem dois, gente. Olha o milagre, você tá vendo isso? Então, tipo assim, eu fico muito feliz desse ano a gente ter uma mesa redonda, onde a gente tem uma representação racial, onde a gente, nós alunos do Negros Pardos, conseguimos ver representação. Então, eu agradeço muito que você esteja aqui. Realmente. Qual é o seu nome? Mariane. Prazer, Mariane. Agora, com o que a Mari falou, eu lembrei de uma vez quando a gente se conheceu com a Simone, que ela falou: eu sou paulista, mas não são as palavras assim, as que ela falou exatamente. Mas ela falou, numa fala que ela fez num vídeo no Facebook, ela falou: eu precisei vir para Salvador para ficar com minhas pessoas, sabe? Para não me sentir a diferentona, né? A outra. E quando eu vi essa fala, eu estava numa crise estrangeira, de migrante, gente. O ano passado eu tive que voltar para a Colômbia. E aí eu falava: gente, uma brasileira falando do seu próprio país, sabe? Ou seja, eu nunca pensei que uma pessoa do Brasil sentisse isso no seu próprio país, que eu senti. Eu sei que além de que eu sou estrangeira e meu sotaque é diferente, eu também tenho um corpo racializado, né? Então, eu sou a exótica, eu sou a latina, que dança salsa e sabe mexer o corpo, porque já aqui no Mequijão também me chamam assim. Sabe, me sexualizam bastante. E sabe, ruim, né? Ou seja, é muito forte isso de a gente sentir isso. Tipo, eu levava isso como eu me sentia porque eu era estrangeira. Real. Eu levava isso assim como: Angélica, é porque você é estrangeira e Brasil não conhece salsa, Brasil não conhece tem muita gente brasileira que nem se acha latina, gente, que é bem problemático isso. E sabe, eu levava isso para lá. Mas quando escuto vocês,
é forte. É preocupante, ou seja, eu aqui, a estrangeira, falando para vocês, isso está errado. Simone, ela fala que eu vou falar dela que eu nunca ela foi preguiçosa, mas quando eu entrei, ela não estava mais lá, né? Acabou de acontecer. Mas Neemias, por exemplo, falava dela, por exemplo. Aí a primeira vez que eu vi foi no meu curso, e tipo, eu não falei, porque o moleque negro tinha pouco, ela cada um me curso assim, caralho, eu olhava assim, cara, falei para minha irmã, de várias irmãs, que eram negras e também não teve oportunidade. Aí eu dando assim, eu fiquei na cabeça, ali quando foi falar da dedicação da mulher negra, eu lembrei ela na hora, porque foi uma coisa que marcou bastante. E falando do pertencimento, aqui no IMEC, praticamente, como ela falou, praticamente todo dia. Eu praticamente quando eu falo no IMEC, tem dia que assim, meu Deus, vamos lá, né? Aí tem que buscar força para se manter aqui. Aí, porque não tem vários amigos, a gente tem que se formar, meio que se formar para poder pertencer, né? Que ou não, se for olhar bem, a matemática tem a raiz na cultura africana. Simone tem falado que já, para mim, foi, eu acho assim, não conhecia ela antes, mas já tinha uma admiração profunda assim, por ela. Bom, tem uma coisa que eu esqueci de falar, gente, me perdoe, Neemias, que está aqui fazendo doutorado, ele foi meu orientante de iniciação científica lá em Viçosa, então um grato encontro. E outra coisa, assim, Mariane, né? Mariane, Salvador tem 86% da população da cidade de Salvador é negra, mas isso infelizmente não se reflete na administração da UFBA, nem entre os professores. A gente eu me sinto bem na cidade, mas não necessariamente na universidade. Eu falo que vinha também, no futuro, doutorado de professor da UFBA. Ainda bem falar. Isso, eu espero que... Vamos lá. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Você falou só mais um pouquinho. Por mim, pode continuar falando à vontade, porque, nossa, assim, eu ouvindo, assim, aliás, nessa mesa eu tô me sentindo desse tamanho, assim, porque, né, pessoas incríveis sentadas aqui do meu lado e, enfim, a Amy também do outro lado aí do mundo, mas também uma pessoa incrível que são inspirações, né? Bom, acho que assim, né, eu não sei quantas pessoas estão assistindo a gente, acho que a maioria das pessoas aqui me conhece, né? Tem uma fileira aqui inteira de pessoas que são meus amigos, mas me apresentando, né? Então, meu nome é Thiago Miguel, eu sou um homem trans. Eu transicionei no final da minha graduação, né? Eu sou cria aqui do IMEC, eu fiz tudo aqui no IMEC, né? Fiz bacharelado, fiz licenciatura em matemática, fiz o mestrado e estou agora no doutorado, né? No 3º ano agora. E eu acho que eu tive muitos momentos aqui no IMEC, assim, de gostar e de não gostar daqui. Ouvindo, né, a fala da Emily, também um pouco da fala da Simone, porque acho que enquanto minorias sociais a gente acaba se identificando, fazendo algum tipo de paralelo, né, principalmente sobre essa solidão, né, porque, bom, eu não conheço nenhum outro homem trans que faça pós-graduação em matemática. Bom, eu não conheço, na verdade eu não conheço mesmo nenhum. Eu sei que tem alguns estrangeiros que a Emily me apresentou, né, falou que existia e eu fui dar uma procurada, fui dar uma stalkeada dos que eu achei, mas eu não conheço nenhum homem trans brasileiro que faça pós-graduação em matemática. E quando a gente estava organizando essa mesa, eu insisti muito que ela não se chamasse Mulheres na Matemática, porque eu queria colocar um homem trans aqui. Eu não encontrei nenhum homem trans e é por isso que eu tô aqui.
não era, assim, eu gostaria que não fosse eu, né? Não que eu não gostaria de estar aqui, mas que eu gostaria que fosse alguém que pudesse ser uma referência. Eu não me considerava, pelo menos, uma referência, né? Então, eu não consegui encontrar, né? Eu perguntei para Emily, nessa pesquisa, eu cheguei em um perfil chamado Mathematic Queer, que é um grupo lá da UFRJ, de estudos de gênero e sexualidade na educação matemática. E eu entrei em contato com eles, perguntei se eles conheciam alguém e pedi para eles divulgarem que eu estava procurando essa pessoa, né? E aí eles divulgaram, postaram nos stories e dali uns 2 dias mandaram uma mensagem falando: olha, só indicaram você. Então, assim, eu não encontrei ainda estou procurando, né? Se alguém conhecer, por favor, me fala. E isso foi uma coisa que me impactou, assim. Foi início desse semestre e eu acho que eu nunca me senti tão sozinho, né, na matemática quando eu estava procurando, e assim, realmente foi algo que me baqueou um pouquinho. Mas depois, né, eu falei, não, bora lá, vai ser eu mesmo e é isso. Eu acho, assim, desde que eu transicionei, né, eu sinto que eu perdi um pouco o pouquinho de espaço que eu tinha, né, que era quando se debatia sobre a questão de mulheres na matemática, né. Eu participei de um encontro de mulheres na matemática que foi aqui no IMEC em 2016. Foi antes da minha transição, porque eu transicionei em 2018. E assim, pra mim foi um pouco frustrante, pra ser sincero, mas eu acho que tem mais a ver com uma falta de identificação mesmo, né? Eu acho que eu já estava num processo, enfim, fui me entender em 2018, mas já era, né, um processo interno aí. E, enfim, desde que eu transicionei, eu me sinto assim bem num não lugar, porque depois, né, de um tempo usando testosterona e tal, as pessoas começaram a me ler como um homem. No início da minha transição, eu passei, assim, eu fiz uma transição social antes de me harmonizar, antes de saber que eu queria me harmonizar. Então, eu passei um ano usando o nome social aqui na Unicamp. Na época não funcionava, não funcionava assim nem um pouco. Eu fui ter o meu diploma com o meu nome no final da pandemia, né, o meu diploma que tinha sido metido em 2019. Porque antigamente a política, né, da Unicamp era colocar o nome social do lado do nome de registro. Então eu tinha um diploma com 6 nomes, né? Porque eu tinha o nome composto, né, escolhi o nome composto e eu tenho 2 sobrenomes. Então era um total de 6 nomes e era ridículo, sabe? Então não dava pra usar, e eu nunca mandei, né, no processo de mestrado, no processo seletivo, eu não mandei esse diploma. E aí eu fui cobrado quando eu fui defender o meu mestrado, né, de ter um diploma. Então eu fui brigar, porque na verdade eu já tinha tentado brigar antes, mas enfim, fui brigar depois de novo com mais urgência, né. Eu anotei umas coisas aqui e acabei que eu tô falando só da minha cabeça, mas eu gostaria muito que tivesse essa mesa, que fosse uma discussão mais ampla sobre gênero, que trouxessem outros aspectos, né, como raça, né. Então, infelizmente a gente não consegue abordar todas as camadas, né, a gente não tem uma pessoa com deficiência aqui, a gente, enfim, acho que a gente tem nossas limitações, né, também, na hora de construir essa mesa, mas eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, trazer, né, alguns aspectos importantes que eram imprescindíveis, né, que a gente não queria que ficasse de fora. E eu, enquanto pessoa da organização do Enquipós, falei, não, esse Enquipós não vai se chamar Mulheres na Matemática, porque eu quero que seja uma discussão mais ampla sobre gênero. Porque, assim, né, eu acredito que por conta, assim, muito por conta dessa falta de convivência, né, de não terem outros homens trans na matemática, ou pelo menos, né, na pós-graduação, ou pelo menos que não são, né, eu não consigo chegar, não consigo acessar essas pessoas. Eu acho que essa dificuldade, né, é uma coisa que, assim, ao mesmo tempo
resulta de um apagamento e, né, e gera mais apagamento também. E é um processo que, assim, na comunidade no geral, né, a gente fala que homens trans sofrem esse apagamento, né? Quando a gente vai falar sobre saúde, quando a gente vai falar sobre diversos aspectos que atravessam nossos corpos, né? Porque homens trans também podem gestar, homens trans também menstruam, né? Homens trans também podem, né, passam por todas as questões, né, corporais do corpo dito feminino, né? São questões, né? Então você imagina a violência que um homem trans que engravida sofre em todos os aspectos, e desde, sei lá, conseguir lugar preferencial, porque ninguém vai acreditar que ele está grávido, até, né, em atendimentos, hospitais, enfim, todos esses lugares, né, vai existir essa violência justamente por uma falta de informação, né? E eu acho que, assim, é só um reflexo também, né? Um reflexo da sociedade na matemática. Agora, é uma questão que me pega porque eu conheço outras pessoas trans, eu tenho outros amigos homens trans na universidade, né? Mas nenhum deles são aqui do IMEC, no caso. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso porque mulheres trans, homens trans, né, pessoas não binárias, pessoas trans também são sujeitos do feminismo, né? Também o feminismo, aquele feminismo branco, cis, né, ele não contempla, né, do mesmo jeito que não contempla pessoas, né, que também não contemplam pessoas trans, que também são sujeitos, né, do feminismo, também são atravessados por várias das mesmas pautas, mas ao mesmo tempo também tem pautas específicas. Então, bom, deixa eu ver aqui na minha colinha. Eu falei um pouco sobre isso dos corpos, né? E eu queria retomar isso, assim, nessa necessidade de a gente ter essas conversas e ressignificar algumas coisas, né? Alguns espaços, nos atentar também à linguagem, né? Quando a gente vai falar, será que faz sentido a gente continuar associando algumas coisas somente né, associar a palavra mulher a, sei lá, um grupo de pessoas que podem gestar, né, pessoas que menstruam, enfim. Será que faz sentido a gente restringir? Porque eu acho que, assim, não é que não possa ser usado, mas eu acho que no momento que você usa, você está restringido, você está, de certa forma, dizendo que você não vai contemplar, não vai acolher, né, um homem trans, por exemplo, né, naquele espaço, naquela discussão. Né? Então, de certa forma, você está excluindo. O que, né, é uma escolha. Eu acho que, assim, quando a gente fala sobre essas mudanças da linguagem, não é nenhuma imposição, é apenas assim, estou apenas comentando que, ó, se você não muda isso, talvez você não esteja incluindo pessoas, talvez você esteja excluindo pessoas. O que mais? Falei. Tá. Eu acho que é assim, de maneira meio desordenada, eu acabei falando as coisas aqui que eu anotei. Eu cheguei a dar uma pesquisada, né, antes dessa mesa. Eu procurei sobre, né, eu li o boletim de estudo, como é que era? Deixa eu ver, eu acho que eu não tenho o nome aqui. Mapeamento educacional do EBRAT. O EBRAT é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. E eu acho que, assim, passou muito pelo que a Emily comentou, que não existem muitos dados, né? Então, eu peguei esse mapeamento, assim, pensando, nossa, que legal que fizeram isso. Fui ler e eu achei, assim, são poucas pessoas que responderam, e eu achei, assim, que não é muito representativo só por alguns dados, assim, que eu até anotei, assim, o recorte de classe, de raça, por exemplo,
né, mais de 60% das pessoas que responderam eram brancas. Então, assim, eu já acho que é complicado, porque, assim, para mim reflete que aquele estudo não atingiu, né, todas as pessoas transmasculinas que poderia ter atingido. E que, obviamente, vai trazer, né, um viés, né, vai trazer assim, dados bem enviesados sobre educação, né, sobre acesso ao ensino superior e tudo mais. Mas ainda assim, né, mesmo dentro desse recorte, que eu achei assim, bastante branco, classe média, assim como eu, né, porque eu acho que o fato de eu ser o primeiro homem trans, talvez, pelo menos aqui no IMEC, eu sei que eu sou, e enfim, não ter achado nenhum outro também tá ligado ao fato de eu ser muito privilegiado, né? Acho que quando a gente fala sobre interseccionalidade também é isso, né? Eu sou um homem trans branco de uma família classe média, então talvez não seja por acaso que eu esteja aqui, né? Para uma pessoa, um trans masculino preto, periférico, seria assim, mais outras camadas, né, de exclusão e outros impeditivos para chegar aqui, né, onde eu cheguei, no caso. Enfim, mas ainda assim, retornando lá ao boletim do INBRAT, mais de 13,3% dessas pessoas, né, que foram atingidas por esse estudo, que foram alcançados por esse estudo, deixaram de estudar por sofrer violência ou foram expulsos, né, de escola, enfim, por serem trans. Isso é um estudo, né, só voltado a transmasculinidades aí, no caso. Eu acho que quando a gente vai ainda para pessoas transfemininas, essa violência, né, de ser expulso de casa, a marginalização é ainda maior, certo? Enfim, isso só para dizer que realmente não temos muitos dados, eu acho que por diversos fatores, né, e um deles sendo essa invisibilização no geral, assim, na sociedade, de corpos transmasculinos. Até porque tem uma coisa que a gente chama de passabilidade, eu acho que também é um conceito né, na comunidade negra, mas passabilidade, né, para pessoas trans é você se passar como cis. Então, para um homem trans que se hormoniza, normalmente essa passabilidade vem muito mais fácil, porque nasce barba, a voz engrossa, né, no geral são caracterizados aí pela sociedade como masculinos. Então acaba que muita gente consegue viver até certo ponto, né, no trabalho, enfim, às vezes em relações mais superficiais, sem, né, entregar, né, sem ser tirado assim do armário de ser uma pessoa trans. Acho que é isso que eu tinha para falar. Eu ia fazer uma observação sobre cotas também, que agora eu não lembro quem comentou, acho que foi a Mari e o Tenilson. Agora eu não lembro quem que foi que comentou, mas falaram sobre pessoas negras aqui no IMEC. Quando eu entrei no IMEC em 2014, eu acho que não tinha, quer dizer, eu tenho certeza que não tinha nenhuma pessoa negra na minha sala. E eu não me lembro de terem pessoas negras no IMEC em 2014. E hoje em dia tem muito pouco, né? Mas tem algumas. E eu, assim, vozes da minha cabeça, né? Eu vou falar, mas eu associo também, tipo, eu vejo hoje em dia mais pessoas negras na Unicamp e eu acredito que seja um reflexo direto, assim, da política de cotas. Eu acho que isso é uma vitória, né? Algo que, assim, ainda é muito pouco, né? Assim como, né, também políticas, né, políticas afirmativas para pessoas trans, pessoas PCDs, também está bem nisso, está dando